Vamos falar agora um pouquinho sobre os três tipos de eletrização que nós temos. O que é eletrização, primeiramente pensando? Um corpo, normalmente, ele está neutro. Quando eu digo que um corpo está neutro, eu digo que a mesma quantidade de prótons e de elétrons neste corpo, ou seja, tem uma quantidade igual de prótons e elétrons. A carga dele, como a gente viu no vídeo anterior, como o próton tem carga positiva e o elétron tem carga negativa, se eu digo que ele está neutro, eu tenho a mesma quantidade dessas cargas e quando eu somo elas, mais 1 com menos 1, a gente tem zero valor de carga. E quando um corpo ele está eletrizado, significa que eu tenho uma maior quantidade de prótons ou então uma maior quantidade de elétrons no meu sistema. Vamos pensar então no primeiro tipo de eletrização, que é o mais comum, que é a eletrização por atrito. Essa eletrização nós vemos, por exemplo, se eu tenho uma bexiga. Então vamos desenhar aqui uma bexiga ou um canudo. Eu vou até deixar ela aqui. Pronto. Eu tenho então uma... Nossa, não ficou amarelo. Vamos descobrir o que nós fizemos de ruim aqui. Pronto, eu tenho uma bexiga aqui. Essa bexiga, ela está cheia, obviamente. Quando eu pego e realizo o que a gente chama de atrito, né? Aqui uma pessoinha, vou me desenhar aqui, pronto. Se eu pego essa bexiga e atrito ela, ou seja, eu passo ela no meu cabelo, um movimento, por exemplo, de vai e vem, o que vai ocorrer? A nossa bexiga, ela é feita de um tipo de plástico, certo? Este plástico, como a gente pode conhecer pelo conhecimento, não conhecimento sistemático, mas um conhecimento de vida, de mundo, a gente percebe que o plástico ele é um isolante. Por isso, normalmente, nós temos fitas isolantes e elas são de um material bem próximo ao plástico ou algo do gênero. Então, a nossa bexiga é um material isolante. O que ocorre quando eu atrito ela no meu cabelo é que alguns elétrons do meu cabelo e da minha bexiga vão trocar. Então, eu posso dizer, de certa forma, que a minha bexiga ela vai receber elétrons do meu cabelo, eu posso dizer que ela vai passar elétrons para o meu cabelo. Tá, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu vou imaginar que tanto o meu cabelo quanto a minha bexiga têm uma mesma quantidade de prótons e de elétrons, cargas positivas e cargas negativas. E o meu cabelo também tem uma mesma quantidade de prótons e elétrons. Mas a partir do momento que eu faço este nosso atrito, nós vamos pegar aqui, vou até utilizar o mesmo desenho, vamos pegar e supor que algumas cargas da minha bexiga vão passar para o meu cabelo e algumas cargas do meu cabelo vão passar para a bexiga, de certa forma que a minha bexiga ficará, por exemplo, com mais cargas positivas do que negativas aqui, e o meu cabelo consecutivamente ficará com mais cargas negativas do que positivas. Com isso, eu posso dizer que eu realizei um atrito e nesse atrito teve essa troca de cargas. Então, a característica importante que eu posso perceber numa eletrização por atrito é, primeiro, que os objetos vão ter cargas diferentes. Um vai ficar eletrizado positivamente, o outro negativamente. E que, para ocorrer esse tipo de eletrização, anteriormente ambos eram neutros. Eram neutros. No começo. E não coube começo. Vamos tentar escrever um pouquinho menor. Eita. Começo. Pronto. Tá. Agora vamos pensar num segundo tipo de eletrização, que é a eletrização por contato.
A eletrização por contato, vamos imaginar também uma bexiga, aparentemente. Vamos colocar então aqui a nossa bexiga. E essa bexiga, ela já está eletrizada, então já vamos pensar que ela já tem uma grande quantidade de cargas negativas em comparação às cargas positivas. Vou tentar desenhar um positivo. Pronto, então eu tenho muito mais cargas negativas do que positivas. E eu tenho um outro objeto que pode ser, por exemplo, um canudo, certo? Vou tentar desenhar um canudo aqui. E este canudo nós podemos dizer que ele estava neutro, ou seja, ele tinha a mesma quantidade de cargas positivas e de cargas negativas. Mas eu realizo um processo que é um processo de contato, exatamente como o nome, ou seja, eu vou encostar a bexiga no canudo. Encostar a bexiga no canudo, e essa letra ficou bem horrível. A partir do momento em que eu encosto a minha bexiga no meu canudo, o que vai acontecer? A diferença ali das nossas cargas, então eu vou fazer um segundo desenho, a minha bexiga e o meu canudo, um canudo plástico, por exemplo. O que vai ocorrer ali é que, como a minha bexiga ela tinha muito mais cargas negativas do que positivas, ela continuará assim com muito mais cargas negativas do que positivas, porém o meu canudo também ficará com mais cargas negativas do que positivas. Então, o que a gente pode pensar aqui no nosso exemplo de eletrização